tema da conferência: combate à corrupção e eficiência das políticas públicas. Para conduzir os trabalhos, passamos a palavra ao presidente da mesa, conselheiro Luciano Nunes Santos. Boa tarde aos senhores congressistas. Eu vou começar a minha fala rapidinha, lembrando de um curso que eu fiz em São Paulo, e fui me colocar numa posição de velho, né? E o cidadão que estava lá, o doutor Oscar Motomura, foi de salto lá. Aqui não tem velho, aqui tem jovem há mais tempo. Então, eu já estava meio desenganado, entendeu? Eu voltei para o Piauí, assim, com uma certa alegria, né? Porque consegui aquele artifício de continuar sendo chamado de jovem. Mas eu estou dizendo isso porque eu não posso passar a palavra aqui ao jovem há mais tempo como eu, doutor Hélio Mileski, sem saudar o presidente do Instituto Rio Barbosa, o doutor Sebastião Elvésio. Eu fico verdadeiramente impressionado com a determinação, com a vontade de realizar, com a capacidade de não se cansar e com a capacidade de conduzir o Instituto Rio Barbosa, como o doutor Sebastião. É um exemplo. Quando eu acordo de manhã, que vou ver o telefone, já está uma mensagem dele. É impossível você chegar um dia, terminar um dia, sem você efetivamente ter notícia de como andam as coisas do âmbito dos tribunais de contas do Brasil. Eu acho que um homem com a garra, com a determinação do doutor Sebastião é efetivamente um espécime raro. E eu fico feliz por ter vindo ao Estado de Minas Gerais para ver em loco, não só através do WhatsApp, entendeu? Mas para ver em loco, exatamente, e conviver esses 2 dias com um homem tão extraordinário e tão determinado como ele. Bem, o nosso palestrante, o doutor Saul, o doutor Mileski, eu conheci, eu acho que há 2 décadas atrás, exatamente num congresso de tribunais de contas, na recepção do Hotel das Lajes, na cidade de Canela. Aquele homem afável, tranquilo, e do qual, pelaquela empatia natural, me tornei logo grande amigo e grande admirador. E o doutor Mileski, ele é o que se pode chamar de o homem da escada. É aquele homem que chegou, o homem da escada do controle, é o homem que chegou no Tribunal de Contas como datilógrafo. Depois fez concurso para auditor, depois se tornou procurador, e hoje, apesar de ter se aposentado dos tribunais de contas, ele saiu do tribunal, mas não saiu do controle. E continua ao nosso lado, continua colaborando com os tribunais, e é com muita honra que eu o apresento como nosso próximo palestrante. O doutor Mileski graduou-se em Direito Administrativo pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é consultor jurídico em Direito Público e parecerista, com atuação na Mileski Advogados, é membro do Conselho Editorial da revista de Interesse Público, professor de pós-graduação na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, professor pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor de pós-graduação do Instituto de Desenvolvimento Cultural do Rio Grande do Sul, coordenador de pesquisa do Centro de Estudos Jurídicos Miguel Reale da Academia Brasileira de Filosofia do Rio de Janeiro, autor de diversas obras e palestrante de reconhecimento nacional e internacional. Com a palavra, o nosso ilustre conferencista. Não sei se funcionou agora. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria aqui manifestar a imensa honra e satisfação pessoal que eu senti ao receber o convite para participar deste primeiro congresso internacional
feito pelo presidente do IRB, o conselheiro Sebastião Alvécio. Realmente, isso me deixou extremamente emocionado por vários fatores. Primeiro, que eu tenho uma ligação afetiva com os tribunais de contas de larga data, né, em razão da minha convivência no tribunal. E segundo, por ter pedido aposentadoria, né, há 4, 5 anos, mas sem me afastar definitivamente do tribunal. Mas não tenho participado muito das atividades em razão das minhas novas atividades profissionais. E foi muito, muito bom ter vindo a Minas Gerais. Pude aqui encontrar amigos, irmãos, como no caso que fez a minha apresentação agora aqui, o conselheiro Luciano Nunes, do Piauí. Um sujeito extraordinário, como de resto quase todos que atuam nas Cortes de Contas. Eu quero aqui agradecer a gentileza da manifestação da minha apresentação. E digo isto que fico muito feliz, né, porque encontro amigos que participaram, por exemplo, da edição desse livro que está sendo publicado agora, né, O Estado Contemporâneo e a Corrupção, pela editora Fórum, porque é, na realidade, o retrato da minha tese de doutorado, que o doutor Antônio Carlos me deu, né, a satisfação e o prazer de conviver juntos, né, naquela Salamanca maravilhosa. E encontrar pessoas que há muito tempo eu não via e conviver com elas, né? Por isso, como se diz lá no Rio Grande do Sul, eu estou mais faceiro que guri de bombacha nova. É uma coisa muito séria encontrar esse pessoal maravilhoso dos tribunais de contas, que, acima de qualquer responsabilidade funcional, tem uma atuação intuitiva, mais do que isto, né? Busca estabelecer um novo tipo de administração com um emprego regular do interesse dos recursos públicos em favor do interesse público. Então, eu, mais uma vez, encerrando agora a minha manifestação inicial, dizendo que é uma honra muito grande, uma satisfação pessoal muito grande poder estar aqui, não fazendo uma conferência, mas conversando com vocês, trocando ideias, debatendo, buscando, né, através do debate, novos caminhos de atuação do poder público e, fundamentalmente, né, em tempos de crise como estamos vivendo, buscando estabelecer, quem sabe, uma orientação de novos caminhos para a solução de nossos problemas. Bem, dito isto, podemos passar ao trabalho que me foi destinado. Combate à corrupção e eficiência das políticas públicas. Uma questão efetivamente muito importante, muito interessante, e que precisa ter um enfoque para o seu entendimento de algumas questões preliminares. Por exemplo, temos que falar, mesmo que resumidamente, de forma absolutamente concreta, a questão do novo tipo de Estado, que resulta numa nova forma de administração pública que exige eficiência na sua forma de atuar, para poder compreender os resultados e os reflexos da corrupção sobre essa atuação do novo tipo de Estado. Então, para isto, né, eu me proponho a analisar, mesmo que resumidamente, alguns aspectos fundamentais. Agora consegui. Não, voltou. Alguns aspectos fundamentais para o entendimento dessa questão. O Estado atual. Na realidade, o Estado, na sua conformação, ele, evidentemente, que, no seu aspecto evolutivo, adquiriu diversas formas constitutivas. Porém, o Estado atual, ele terminou tendo uma configuração diferenciada, que se estabeleceu no chamado Estado Social, ou Estado Social e Democrático de Direito, porque a sua conformação é absolutamente diferenciada. E por isto que, agora,
no limiar do século XXI, ele terminou se consolidando num Estado plural, transparente e participativo. Mas por que o Estado, nessa conformação, se estabeleceu agora, no início do século XXI? Porque, segundo um dos novos e grandes constitucionalistas alemães, Leo Kistler, ele disse que houve 3 grandes revoluções nas últimas décadas do século passado, anos 80 e anos 90. Quais foram essas revoluções que modificaram completamente o perfil do Estado? Foi a evolução do tipo de sociedade que, em razão da conformação da chamada sociedade do conhecimento, propiciou o surgimento da revolução digital. E com a revolução digital, estabeleceu-se a necessidade de empregados com maior conhecimento, empregados com maior esclarecimento e com mais capacitação para a nova industrialização que surgia da revolução digitalizada, que é a robotização. Esse empregado mais esclarecido terminou influindo na atuação da empresa. E, em razão da sua influência no comando da empresa e também participando dos elementos decisivos de condução empresarial, ele termina alterando completamente a relação capital e trabalho. E o dono da empresa, que sempre foi o detentor absoluto do poder de comando da empresa, ele passa a dividir este comando com o conhecimento, a opinião e também a participação efetiva do empregado. Vejam só, começa a mudar tudo. Outro fator, e claro que esse é um dos fatores relevantes, poderia falar, mas muitas outras coisas com referência à influência desta evolução da revolução digital. Mas aí houve um outro fator importante também, que chamou-se revolução econômica. O que houve na revolução econômica? Foi, na realidade, o fator da queda do Muro de Berlim. Ou seja, o regime marxista terminou sucumbindo e prevalecendo tão somente o regime capitalista. Só que o regime capitalista não poderia subsistir de uma forma que ele existia naquela década de 80. Ele teria de alterar toda a sua conformação sob pena de também vir a sucumbir. E se altera para o que se convencionou chamar de capitalismo social. Capitalismo corporativo. Se falasse há 50 anos atrás, capitalismo social seria fuzilado pelos dois lados. Hoje há um pleno reconhecimento da existência desse tipo de capitalismo, em que a empresa tem de ter uma finalidade social. Ela não pode estar somente direcionada para o lucro. E, sendo assim, muda toda uma conformação de atuação empresarial, de responsabilidade perante a sociedade. E veja, isto tudo se altera. E vem o sistema de globalização. E o sistema de globalização se altera também completamente os mecanismos de comercialização. E aquilo que os ingleses chamam de know-how, saber fazer, vai por terra. Por quê? Porque agora, com a globalização, não importa mais saber, porque todo mundo sabe fazer tudo. Se constrói tênis Nike aqui e na China. Computadores se constrói aqui e em qualquer lugar. Sapato, gravata, qualquer coisa. E o que importa na realidade, nesta nova forma de verificação, de atuação, de comercialização, é a inovação. Inovação. Inovar para aprimorar e estabelecer um diferencial em favor de uma melhor aplicação dos produtos industrializados em favor da sociedade. Veja como muda tudo. E é exatamente esse tipo
de circunstâncias dessas 3 revoluções no final da década passada, do final do século passado, que, na realidade, terminou conformando um novo tipo de Estado, o Estado plural, que é o chamado Estado constitucional de garantias constitucionais de todo cidadão. Portanto, o Estado agora não pode mais funcionar para as maiorias. Ele deve funcionar em favor de todo o cidadão, por isto, plural, e com garantias constitucionais plenamente especificadas na Constituição. Mas aí vem um outro fator advindo das revoluções e do setor privado. Transparência. Acabou o segredo no âmbito da administração pública. Não é mais possível que tenha um Estado que pratique atos que não transfira esse conhecimento e essas informações aos cidadãos. Porque assim foi a conformação estabelecida nos novos parâmetros das revoluções do âmbito privado. E isto se transporta, evidentemente, para o setor público. E participativo, ou seja, o cidadão passa a ter, efetivamente, agora, poder de ingerência e de decisão no âmbito de aplicação das políticas públicas. Isto é uma transformação imensa, brutal. E exatamente por isto, há que mudar também a administração. E a administração estabelece um novo modelo de atuação diante de um novo tipo de Estado. E começa aí com um direcionamento para um novo tipo de governabilidade. Agora, o governo não determina mais. Ele compõe conflitos. Vejam que diferencial no fator da governabilidade do Estado. Por quê? Porque se o governo não quiser fazer para o cidadão, ele ingressa em juízo e busca a determinação do seu direito judicialmente. Mas aí o governo vem e diz, mas como é que eu vou definir essas questões se todas as questões são relevantes, tendo em conta as garantias constitucionais do cidadão, e eles são conflitantes? Aí vem o chamado estado das crises, que é um fator de governabilidade, ou melhor, ingovernabilidade. E esse novo tipo de Estado e de novo tipo de administração que está em conformação, evidentemente que ele ainda não se consolidou definitivamente. Ele está em evolução. E por isso muda também toda a administração. E por isso deve mudar também os organismos de controle. E se adequar à nova conformação de Estado e de administração pública para a consecução das políticas públicas. Sem a menor sombra de dúvida. Claro que dentro desse contexto de Estado e de administração pública, o Estado não funciona como Estado, ele funciona através de seus órgãos. Ele funciona através de seus órgãos. E os seus órgãos é que estabelecem, evidentemente, a governabilidade. Assim, para a consecução de suas finalidades, o Estado depende e necessita de seus órgãos. Por isso que o exercício do poder político está na estrutura organizacional denominada governo. São os órgãos governamentais que comandam o poder político do Estado. E quem é o governo? Se confunde muitas vezes que é o poder executivo. Não é. Governo são os 3 poderes do Estado: executivo, legislativo e judiciário. Sendo que o judiciário, na atualidade, em decorrência desse novo tipo de Estado, e também no sentido de estabelecer uma garantia de cumprimento das determinações constitucionais dirigidas ao cidadão, o judiciário tem tido uma importância, uma interferência até, quem sabe, no âmbito da governabilidade.
determinando a compra de medicamentos, determinando a realização de cirurgias, a construção de presídios. Disse agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o Estado não pode se negar a deixar de construir uma penitenciária que foi determinada pelo Judiciário. Ele tem de dar cumprimento. Opa! Isto não é uma interferência na governabilidade, tendo em conta a discricionariedade para a aplicação de políticas públicas? Então, vejam da importância que tem atualmente um novo tipo de Estado com a mudança do sistema de governabilidade, em que há uma participação efetiva muito grande dos 3 órgãos de governo: Executivo, Legislativo e Judiciário, fundamentalmente de parte do Judiciário. E os outros órgãos, evidentemente, são os órgãos que compõem a demais estrutura administrativa. É a chamada administração pública. E esta administração pública, evidentemente, que ela tem uma natureza administrativa. Ela tem uma atividade administrativa. E, junto com a atividade administrativa, tem também uma atividade financeira. Qual seja, ela tem uma atividade financeira que busca recursos no sentido de realizar despesas no concernente à aplicação de políticas públicas, que é o princípio básico da atividade administrativa: prestação de serviços públicos. E qual é a finalidade da prestação de serviço público? Uma só, que é a finalidade do Estado. Eu costumo dizer que o Estado só existe para uma coisa: para fazer a felicidade do cidadão. O Estado não existe pelo Estado nem para o Estado. O Estado existe para o cidadão. E, portanto, toda a sua ação tem de estar direcionada sempre para o bem-estar do cidadão. Estou brigando com esse trocinho aqui agora, mas daqui a pouco a gente se ajeita. Bem, então, a administração pública, evidentemente, representa o meio humano, material e financeiro de execução das políticas de governo. Estas decisões tomadas no âmbito governamental, tendo em conta a aplicação de políticas públicas em favor do bem-estar da população, chama-se administração pública. É o meio. Isso é em decorrência do ser humano que vai usar os meios materiais e financeiros para a execução desses fatores. E aí, desse tipo de atividade, até vamos entrar numa circunstância que nós estamos discutindo hoje de manhã, e decorrem 3 tipos de responsabilidade: do gestor público ou do agente público, que é, na realidade, o condutor da política pública, por é o meio humano que vai usar os meios materiais e financeiros da administração pública. Quais são essas responsabilidades? Política, responsabilidade administrativa e responsabilidade fiscal. E estamos vivendo um momento aí muito grande de discussão, por exemplo, de responsabilidade política. E esta responsabilidade política, nós temos que entender que não se trata de uma responsabilidade jurídica. Portanto, a apuração da responsabilidade política não implica em apuração jurídica, portanto, não necessita de prova. Por quê? Porque necessita de convencimento, porque se trata de questão ética comportamental. Interessante, né? Aí diz assim, mas como? Não, não é. Assim que funciona. Um exemplo disso, o presidente Collor. Teve a cassação de seu mandato estabelecida. Por quê? Porque a grande maioria do Congresso Nacional entendeu que o seu comportamento governamental não condizia com a exigência ética e o seu convencimento era de impeachment, cassação do mandato. Tanto que depois essas mesmas questões foram levadas ao Judiciário pelo Ministério Público. E ele foi absolvido. Por quê? Porque aí
se tratava de uma ação judicial, e de uma ação judicial que implica em apuração de responsabilidade jurídica. E aí tem de haver prova provada. Não havendo prova, não há condenação. Vejam o diferencial das questões, que envolve a questão relativa à responsabilidade do agente público agindo em nome da administração pública. Já a responsabilidade administrativa, não. Essa tem responsabilização jurídica. Por quê? Porque ela decorre de atos jurídicos praticados pelo administrador. E, portanto, ele terá uma avaliação jurídica. Prestação de contas, por exemplo. E tem a responsabilidade fiscal, que, por determinação legal, ele tem a obrigação de submeter a determinados comportamentos legais para o estabelecimento de equilíbrio entre receita e despesa. Ele diz, cumprindo essas determinações legais, ele vai, na realidade, responder aí a um processo de responsabilização jurídica. Então, vejam que, no âmbito da administração pública, esses fatores relativos ao novo tipo de administração pública, com referência à absorção dos novos mandamentos, dos fundamentos do Estado, deve ser sempre com uma atuação pluralista, estimulando a participação popular e com absoluta transparência. Assim, a atividade administrativa é uma função de gerir bens, interesses e serviços. E a natureza dessa atividade é de encargo. Qual seja, é um munus público, que deve estar sempre sendo exercido de acordo com a lei, não pode fugir das determinações legais em razão do princípio da legalidade e com a moralidade pública. E o seu fim deve ser sempre direcionado para o atendimento do interesse público, nunca do interesse pessoal ou de terceiro. Sempre será do interesse público. Por isto, vejam só, o Estado tem uma nova conformação. E o objetivo do Estado é, basicamente, fazer o quê? A felicidade do cidadão, buscar o atendimento do bem público para a satisfação da sociedade. Para isso, ele usa da administração pública, cuja administração pública tem o quê? Tem uma atividade administrativa e uma atividade financeira. Na atividade administrativa, são usados os meios humanos, materiais e financeiros para o atendimento de necessidades direcionadas à sociedade, aplicando os recursos angariados através da atividade financeira. Portanto, administrar políticas públicas é fixar prioridades para a realização das políticas de governo, necessárias à satisfação do bem coletivo das ações governamentais, que são caracterizadas de uma forma geral através dos programas de governo, buscando atender a carências e reclamos da sociedade. Claro que esses programas e atividades planejadas devem se dar de acordo com o planejamento determinado constitucionalmente. O que é que determina a Constituição? O artigo 165 determina que deve haver o quê? Um plano de governo, qual seja, um plano plurianual, que deve ser executado durante o período de governo, 4 anos. Este plano de governo deverá ter uma lei de diretrizes orçamentárias, melhor, esse plano de governo deverá ser fixado de acordo com as políticas colocadas à disposição da sociedade que escolher o governante que apresentou, no seu entender, a melhor política de governo. Não pode ser fugido a isso. Então, estes são os fatores fundamentais para a aplicação das políticas públicas. Agora. Bem, dentro desse, digamos assim, atuação governamental, buscando
a aplicação de um planejamento com estabelecimentos com um programa de governo, através do orçamento-programa, evidentemente que deverão ser atendidos os princípios dirigidos à administração pública. O que são princípios? Princípios é o que está no início. A princípio. Por isso que ele deve ser aplicado sempre de forma indistinta e impreterível e obrigatória, porque representam um arcabouço dos fundamentos de validade da ação administrativa. São normas portadoras dos valores e dos fins genéricos do direito. São questões que não podem ser deixadas de lado pela administração pública. O que foi que eu fiz aqui? Tá. Princípios gerais do direito administrativo. Esses princípios estão estabelecidos no artigo 37, finalidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o ponto básico é que, na aplicação das políticas públicas, a administração pública deve atender o princípio da eficiência. E esse elenco, evidentemente, que não está fechado, ainda existem outros que devem se aplicar à administração pública, afora aqueles princípios obrigatórios de aplicação do artigo 37, que é o da publicidade, da licitação pública, a prescritibilidade dos ilícitos administrativos. Aliás, tem um hábito muito grande de dizer, não, contra a administração não prescrevem os atos. Mas como que isso? Como que é assim? Opa, não, mudou. O mundo se alterou definitivamente. Agora prescrevem os atos, sim. Por que prescrevem, tem o dever de prescrever? Porque a administração tem o dever de ser eficiente. Portanto, não deve ficar ad eternum tratando de questões sem resolução, ficando o cidadão à mercê durante anos e anos. Há prescritibilidade, sim. Mudaram-se os tempos e a nova avaliação das questões relativas à administração pública. O que importa mesmo, dentro desse contexto, é a questão relativa ao princípio da eficiência, dentro do tema que me foi dirigido, combate à corrupção e eficiência. Então, nós vimos que o Estado tem todo um arcabouço, um novo tipo de Estado, com novos objetivos, com nova forma de organização, com um novo tipo de administração pública, que busca o estabelecimento de políticas públicas de uma forma diferenciada e que deve, invariavelmente, atender ao princípio da eficiência. E por que ele deve atender ao princípio da eficiência? Porque um novo tipo de administração pública é a chamada boa administração, bom governo, ou, como dizem os espanhóis, buen gobierno. Por que é fundamental a busca do bom governo? Porque a busca do bom governo necessita ser o estabelecimento de uma ação administrativa eficiente, proba e transparente. Este é um novo mote da administração pública, consoante um novo tipo de Estado. Eficiência, probidade e transparência. Não se admite um Estado ineficiente. Aliás, ninguém mais aguenta a ineficiência do poder público. Nem ele mesmo. O grande problema é de como se estabelecer um nível de eficiência adequado. O problema é que nós estamos presos ainda, fundamentalmente, aos fatores do sistema burocrático, que é o grande elemento de fiscalização. E não conseguimos avançar para uma administração de gestão, com um outro perfil diferenciado, baseada de acordo com os princípios éticos, para o atendimento da probidade. Agora tem estatuto ético de todos os lugares, de todos os níveis. O grande problema é de sua aplicação. Aí, daqui a pouco, vem dizer assim, olha, mas tem que fazermos uma nova lei, porque não pode... Que lei? Tem lei de sobra nesse país. O que falta é a aplicação rígida de seus dispositivos.
Sempre se busca uma desculpa e um fator no sentido de deixar de aplicar a legislação pertinente. Este é o nosso grande problema, o problema da impunidade. Então, na realidade, o princípio da eficiência está, evidentemente, atrelado a esses fatores fundamentais da administração pública, né? Que é, como diz o professor Juarez Freitas, que estava agora há pouco aqui, deve ter saído, e que vai fazer amanhã uma brilhante palestra para os senhores amanhã de manhã, diz o professor Juarez que, na realidade, o princípio da eficiência é a otimização da ação estatal, é a busca da melhor atuação. E é verdade, porque o que se quer é que a administração pública otimize essa ação estatal, seja ágil. Ninguém mais admite lerdeza de qualquer natureza. Quando a gente vai ao supermercado, vai para o caixa, a primeira coisa que olha, não dá, aquilo ali é muito lerdo, olha a fila, começa a buscar qual é o melhor lugar. Por quê? Porque ninguém aguenta mais demora de coisa nenhuma. Nós vivemos os tempos de agilização da administração, em todos os níveis, em todos os setores. Queremos que haja agilidade e eficiência. Eficiência ainda, como dizem os espanhóis, né, eles têm uma expressão muito interessante, que dizem que é a busca obrigatória pela melhor utilização dos recursos públicos, devendo, para isso, a administração elaborar seus planos estratégicos de objetivos, custos e financiamento, com observância dos critérios da estabilidade orçamentária, ou seja, equilíbrio entre receita. Então, eu tenho que ser eficiente buscando realizar políticas públicas estabelecidas para o atendimento do interesse público, sem criar endividamento, fazer isto com eficiência, tendo em conta o equilíbrio fiscal. Interessante. Sendo assim, nós temos que verificar a repercussão do princípio da eficiência na atividade do gestor público. Qual seja, o agente público tem de buscar fazer de maneira eficiente. Tem de fazer o melhor da melhor forma possível. Nós temos que acabar com aquela história, mas sempre foi feito assim, agora para que mudar? Nós temos que acabar com esse síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Morrer assim coisa nenhuma, nós temos que mudar todo esse parâmetro de coisas que nós temos no âmbito da administração pública. Essa aqui é a grande realidade. E, por isso, temos que buscar fazer o melhor, indubitavelmente. E tendo de fazer isto com eficiência, cuja obrigatoriedade estejam atreladas a dois outros fatores decorrentes, que são o princípio da eficácia e da economicidade. Ou seja, buscando resultados com custos adequados a esses resultados. Tem que ser pelo menor preço. Meu Deus do céu, não aguento mais isto. Não aguento mais isto. O menor preço tem sido, na realidade, um absurdo que leva à inviabilização da aplicação de políticas públicas. Primeiro, o sujeito apresenta numa licitação um valor lá embaixo para assumir a licitação, ganhar a licitação e assumir o contrato, e na sua execução, no primeiro mês, já começa a querer fazer um reajuste dentro do parâmetro dos 25%. Por quê? Porque ele não tem condições de realizar a obra, seja lá o que for, dentro daqueles parâmetros estabelecidos na licitação com o menor preço. Ou então, vamos comprar 1 milhão de canetas a 1 centavo. Que beleza! Mas não funciona. Ora, por favor, o que se tem que buscar é uma viabilização adequada, séria, do que é desperdício de dinheiro público e do que é custo em atendimento ao interesse da população e dos serviços públicos.
Por isso, né, o princípio da eficiência, né, tem um desempenho do gestor no que tange a sua rapidez. E ele tem de fazer. Aliás, o Supremo, né, eu coloco aqui, tem tomado uma decisão, né, que tem seguido a linha, que é muito interessante. O que disse o Supremo? A administração pública responde civilmente pela inércia em atender a uma situação que exige a sua presença para evitar a ocorrência danosa. Isso é terminativo. Isto é o quê? Busca do princípio da eficiência. Busca de responsabilização da gestão pública, tendo em conta a exigência de governabilidade. Então, nós temos que buscar efetivamente atender essas questões relativas ao princípio da eficiência. Claro que não podemos inverter e deturpar esta busca, tendo em conta os valores de custos, né, com referência ao atendimento em razão de outros interesses que nós vamos ver agora adiante. Né. Então, de uma maneira geral, se pode dizer que a agilização da ação administrativa atende ao princípio da eficiência. Por quê? Porque ela busca melhores escolhas, né, no sentido de produzir resultados satisfatórios e custos produzidos. Assim, né, como está colocado ali, eficiência é o quê? É fazer certo a coisa. Né? Fazer de modo certo. Esta é a questão. Agora, não adianta ser eficiente se for ineficaz. Não adianta eu fazer tudo absolutamente certo, ou seja, o meu modo de fazer está correto. Escolho uma política pública, e tenho dotação orçamentária, faço a licitação correspondente, tudo certinho, como deve ser feito. Mas escolho a coisa errada. Ou seja, não vai produzir eficácia. Ao invés de eu construir uma estrada, eu construo uma ponte no meio do nada. Eu fui eficiente, mas fui ineficaz nos seus resultados. E também tem de haver a economicidade, a relação custo-benefício, que nem já comentei aqui para vocês. Né? Essa questão do custo-benefício não é nem sempre o menor valor, mas sim aquele que representa, né, um custo adequado à política a ser atendida, ao resultado obtido. E a efetividade, né, que é o impacto produzido pelo resultado. Qual seja, esse resultado decorrente da eficácia com a economicidade trouxe que resultado? Satisfação à sociedade. Qual seja, a escola trouxe satisfação à sociedade que pôde colocar os seus filhos em estudos que não tinham escola pertinente. Então, vejo que essas questões são muito importantes, mas tudo isso tem que ser feita de maneira correta e adequada, tendo em conta o princípio da probidade. Aliás, até vou contar uma historinha interessante, até para elencar melhor essa questão de ação do poder público. Né? Uma senhora velha, pobre, miserável, feia, horrorosa, desdentada, andava no fundo de um campo, lá no Rio Grande, né? E, de repente, olhou, tinha o que nós chamamos de tapera, um rancho de pau a pique, quase caindo e abandonado. E ela entra naquele rancho, né? E, mexendo nas coisas, buscando alguma coisa que lhe interessasse, bateu com uma lâmpada. Ela pegou aquela lâmpada, olha aqui, ó, posso ganhar uns pila, como a gente diz lá no Rio Grande. Vou limpar e vou vender. Né? Então, começou a limpar a lâmpada, e, dali a pouco, saltou um gênio. Né? Aí o gênio olhou para ela, por a senhora ter me libertado, a senhora pode fazer 3 pedidos. Pode fazer o primeiro. E ela, eu quero ser jovem, linda e maravilhosa. E ele, assim será. Transformou ela numa mulher jovem, linda e maravilhosa. Aí diz assim, e agora? O segundo pedido. Ora, quero ser rica, ter dinheiro para poder aproveitar uma vida jovem de mulher bonita. E ele, sim, será rica. Ele transformou ela numa mulher rica. E a terceira,
morar na Riviera Francesa, pois rica, bonita, linda como eu sou, vou morar aqui? Não, vou para a Riviera Francesa. Né? E, pois assim será. E, blum. E ela foi morar na Riviera Francesa. Só que, mulher bonita, rica, na Riviera Francesa significa poder. O homem foge disso, que é um horror. Não conseguia companheiro nunca. Né? E aí, como é que faz e como é que não faz? Dali a pouco ela foi na lâmpada de novo e chamou o gênero. Olha aqui, pô, tu me deu tudo, estou maravilhado, só que tem o seguinte, eu estou sozinha, não tenho ninguém. Eu preciso de um parceiro. Né? Quero alguém que me acompanhe. Ah, não posso fazer nada. Primeiro, porque eu já atendi os 3 pedidos. Segundo, porque eu não posso interferir na vida de outra pessoa. E ela, mas que coisa, senhor. Olhou, tinha um gato assim, né? No canto, ela. Mas, quem sabe então, tu transforma o gato num gatão. Que aí não interfere na vida de ninguém. Olha, pois então eu vou fazer isso. Né? E transformou o gatinho num gatão. Né? Aqueles atores globais, né? Maravilhosos e tal. E ela, ele, que papelão, hein, dona? E eu, não, como assim? Esqueceu que faz 3 meses que a senhora mandou me castrar? Moral da história. Moral da história. Em administração pública, não se faz nada que possa se arrepender depois. O custo é muito alto e o prejuízo irrecuperável. Tá? Então, dentro desse contexto, deve-se agir com eficiência, eficácia, economicidade, efetividade, buscando realizar o bem público, realizando os serviços públicos em favor da comunidade, mas sempre tendo em mente o fator da probidade e o atendimento do interesse público. Por que isto é relevante? Falando agora em probidade, procedimento, porque vamos entrar agora no outro fator decorrente para fazer o comparativo, né, de corrupção com eficiência. Né? O que é corrupção? Né? Corrupção é um horror. A corrupção, como coloquei para vocês, né, acaba, destrói toda uma estrutura estatal, arruina qualquer ação eficiente, não suporta nenhuma ação estatal eficiente, suporta a corrupção, na medida em que tudo que pode estar presente nos 3 poderes do Estado e em todas as esferas administrativas, envolvendo os 3 níveis de administração: elaboração, decisão e execução, envolvendo receita e despesa. Então, é muito sério, extremamente séria a corrupção, porque ela solapa os recursos públicos para atendimento de interesses pessoais ou de terceiros. E em todas as fases da administração, seja na fase de elaboração, estão elaborando uma lei que vai prejudicar, não, vamos interferir, vamos comprar, vamos fazer isto, fazer aquilo, para que saia uma lei de acordo com os nossos interesses. Um absurdo, mas acontece. Na fase de decisão, a decisão administrativa será de não contratar. Não, mas tem que contratar. Por quê? Porque eu vou dar 10% por fora. Bom, mas então assim melhorou. Não, absurdo. E também na fase de execução. Quantos contratos, né? Se os tribunais de contas, inclusive, constatam isto, quando vão fazer uma fiscalização da execução contratual, por exemplo, de uma estrada. Foram contratados 10 centímetros de asfalto. Vai lá, tem 2. E isto não é de graça. Por quê? Porque o poder público tem que fiscalizar a execução da obra. Se fiscalizou, como é que deixou com 2 centímetros? Então, vejam que são circunstâncias muito sérias e que envolvem tanto a receita quanto a despesa. E todos os níveis da administração: executivo, legislativo e judiciário. O exemplo mais candente do judiciário, que é um dos
poderes que a gente tem maior respeitabilidade pelo tipo de ação que exerce, é o TRT de São Paulo. Na atualidade, ser mais presente, houve questão relativa aos precatórios. Por quê? Porque a concentração de poder leva ao uso de decisões de acordo com o interesse de quem detém o poder. Então, vejam que coisa complicada esses fatores referentes à corrupção, né, que corrói efetivamente a eficiência. Portanto, corrupção é uma relação entre Estado e setor privado. Aí vem aquele fator, olha, é por isto que o Estado é que tem que realizar tudo, não tem que fazer parceria com o setor privado, que é uma barbaridade. Olha a corrupção, diz assim, a corrupção é só o setor privado, o setor público não tem corrupção, não tem participação. Oh, que lástima, não sabia. Claro que não. Isso é do ser humano. Aliás, Antônio Carlos deve lembrar bem, Salamanca, né, discutindo em sala de aula com professores, o que eles chamam de planteamento, né, que é discutir uma questão para se achar solução de um problema, né? E alunos de todas as partes do mundo. E ele falando com referência a essa questão da corrupção, que é muito séria, né? Ele diz assim, mas para um pouquinho, mas não tem um meio de se combater a corrupção e acabar com a corrupção? Tem. Qual? Acabando com a administração. Aí todo mundo entra em choque. Por quê? Porque o fator é que a administração é comandada por pessoas. São os meios humanos, materiais e financeiros. E, evidentemente, que o ser humano é cheio de falhas, né? Inclusive buscando a relação entre custo-benefício. Então, vejam que é realmente muito complicado esse problema da corrupção. E a Susan Rose Ackerman, ela escreveu um livro brilhante a respeito de corrupção e fazendo análise sobre o aspecto cultural, político e econômico da corrupção. Ela diz que, vejam só, as afirmações dela, em grande parte, né, da corrupção, os funcionários são os atores dominantes. Mas, em outras situações, os atores privados são as forças mais poderosas. Qual seja, não importa, tanto faz dar na cabeça como na cabeça dá, que o problema é a atuação do ser humano, tendo em conta o exercício do poder político. E aí vem a questão do sistema burocrático. O sistema burocrático é complexo, extremamente complexo, que nem os atuantes da órbita pública conhecem realmente. E quem o conhece e detém esse poder, meu Deus do céu, quer mantê-lo de forma integral, porque poder ninguém abre mão. Então, dentro dessas questões relativas ao poder de negociação dos grupos, né, que determinam o impacto da corrupção, né, tendo em conta a distribuição dos benefícios para aquele que corrompe e aquele que é corrompido, né, é sempre esta relação, né, de custo-benefício. Outro fator é de que demasiada segurança, como já coloquei para vocês, né, dá lugar a ações corruptas. Foi no caso, por exemplo, dos precatórios. O judiciário não tinha estrutura, né, para efetuar o pagamento dos precatórios. Por quê? Porque ele tem que fazer uma série de ações para configurar se o pagamento está sendo feito correto ou não. Tem de fazer uma análise e se a ordem está sendo cumprida ou não. Tinha um ou dois, um magistrado ou outro, para fazer isto. Não tem como. Então, ele detinha o poder absoluto, né, de dizer quem deve ser pago e quem não deve ser pago. Isto é a segurança do cargo e a detenção do sistema de forma absoluta. E isto gera corrupção. E gerou em muitos estados, né, que o CNJ teve de tomar providências. Outro fator que também é importante é de que, de uma forma ou de outra, a insegurança demasiada também gera corrupção. Por quê? Porque se a segurança é o controle total, a insegurança é o descontrole, e o descontrole gera qualquer fator que possa favorecer interesse de terceiros ou pessoais, né? E todos esses fatores,
da corrupção, evidentemente, estão relacionados entre estrutura política e riqueza privada. Estrutura política e riqueza privada. Quando estávamos na Espanha, para os senhores terem uma ideia, para não ficarmos somente aqui no Brasil, houve um fator de corrupção brutal numa cidade de veraneio chamada Marbella. Lembra? Marbella. Se corromperam todos os políticos. Todos os políticos. A Câmara de Vereadores, todos os vereadores, o prefeito, todos os secretários, qual seja, foram todos afastados e presos. E houve uma intervenção da comunidade autônoma no município. Então, isto é o quê? É o uso da estrutura política junto com a riqueza privada, buscando atendimento de interesses escusos. Na realidade, a corrupção é o reflexo econômico desta ação ilícita, uma vez que depende da relação política e negócios. Sempre numa relação econômica, política econômica. Portanto, corrupção é um fenômeno político e econômico, que advém da má utilização do poder público, propiciando um resultado econômico ilícito, seja pela obtenção de um benefício, seja pelo afastamento de um custo. E essas relações ilícitas e fraudulentas é feita pelos detentores dos cargos eleitos ou não, ou daqueles detentores de cargos mediante concurso, com interesses econômicos, privados ou próprios. Então, estas circunstâncias, efetivamente, são fatores extremamente importantes e que têm resultado na eficiência do Estado. Aí vem o que se pode falar sobre conceito de corrupção. Conceito de corrupção é uma das coisas mais difíceis de ser efetuada. Ninguém até hoje efetuou um conceito definitivo de corrupção. Primeiro porque no Brasil se tem o sentido de que a corrupção é, na realidade, um dispositivo público e, por isso, tem um entendimento de natureza jurídica pública. E, por isso, está no Código Penal como fator relativo à organização pública. Mas se sabe perfeitamente que a corrupção não é só no âmbito público, ela também está no âmbito privado, principalmente nos grandes setores empresariais, que envolvem interesses de toda a natureza. Mais do que isto, há corrupções de outros níveis. Corrupção moral, corrupção social, corrupção esportiva, olha aí a FIFA. Então, vejam, são questões que são muito envolventes e contundentes, e que, para se definir corrupção, nesse parâmetro, é muito difícil. Mas eu tive o desplante de querer elaborar um conceito que envolvesse todos esses parâmetros. E terminei elaborando esse conceito que eu ofereço a vocês, sujeitos a críticas, evidentemente, e sugestões para o seu aprimoramento. O que eu digo? Que corrupção é o meio ilícito. Por quê? Porque, se for lícito, não há nenhum problema. A licitude retira todo qualquer mal feito do ato praticado. Portanto, é o meio ilícito de exercer o quê? Influência nas decisões públicas ou privadas. Qual seja, se eu exercer de algum meio influência em decisões públicas ou privadas, através de um meio ilícito, é corrupção. E que envolva agente público ou empresarial, não importa. Com o interesse público ou com o interesse social da empresa. Com profundos desgastes a um dos mais importantes fatores da estrutura do sistema jurídico e social, a sua legitimidade. Em face disso, por reflexo, causando prejuízo a toda a coletividade. Esse é o conceito que eu deixo para vocês. Então,
em razão deste conceito, né, de corrupção, o que é corrupção, como é que se envolve a corrupção, que ela tem um sentido sempre, sempre, né, tendo em conta o poder político e o poder econômico. Estão sempre interligados. Seja ele feito... Aí vem aquela história, então não podemos mais utilizar, né, a parceria público-privada, porque aí vai ter participação, vai ser... Não, por favor, não é isto. O que está se falando é de uma ilicitude de procedimento para a busca de benefícios próprios ou de terceiros, que é outra coisa. Outra coisa. Se o Estado existe para o cidadão e não para o próprio Estado, é evidente que não há nada que obste a participação da atividade estatal em parceria com a atividade privada. Assim, nós temos que verificar a corrupção e seus reflexos nas políticas públicas, né? A corrupção, como já disse, ela avilta o desenvolvimento dos países, né? Por quê? Porque ela resulta de um enorme prejuízo, né? Olha os prejuízos que já tivemos aí, né? Não quero falar publicamente sobre as questões que nós estamos vivendo, porque ainda estão muito, né, palpitantes e atuantes e que não se sabe ainda como vai terminar tudo, né? Mas, de qualquer maneira, são questões extremamente, né, contundentes no que tange ao prejuízo financeiro. São bilhões e bilhões. Não se fala em mil cruzeiros, como diz um sujeito que cuida de carro perto de um restaurante lá em Porto Alegre, né? Não se fala em 10 real, né, doutor? E é verdade. São bilhões. São bilhões. Então, evidentemente que esse tipo de circunstância tem de ser avaliado pela sociedade para evitar este dano econômico e moral que é feito contra a própria sociedade, né? E assim há que se estabelecer estratégias de combate à sua continuidade, né? E essas estratégias, evidentemente, não são estratégias que podem ser tomadas de forma indistinta para todos os países. Ah, não, mas para um pouquinho, a Inglaterra um combate muito... Não, mas para um pouquinho, ela tem combate diante de uma determinada circunstância, consoante uma questão cultural existente e a forma de atuação do poder público perante o setor privado. É outra coisa. Querer aplicar isso aqui no Brasil é outro modo, não cabe. Então, cada país tem que usar a experiência de todos, mas buscando formatar a sua própria estratégia de combate à corrupção. E isto tem de ser de forma permanente e continuada. Permanente e continuada. Uma coisa que nós estamos discutindo, por quê? Porque é a relação custo-benefício, né? O indivíduo, né, voltamos a Salamanca, né, Antônio Carlos, discutindo a questão, como é que se estabelece uma lei que busque, evidentemente, desestimular a ilicitude, a prática do ilícito. É muito difícil. Por quê? Porque uma lei que seja perfeita, na maior perfeição para o estabelecimento de uma penalização, né, no mínimo, de pronto, não vai atingir a 10% da população. De pronto. Por quê? Porque há as pessoas que têm deficiências mentais e psicológicas que não se atêm ao regime jurídico, à lei. Eles não têm o parâmetro para a discussão disso. Somente 20% ou 30% é que vão ter essa compreensão, né? E ainda tem os loucos de todo o gênero. Eles dizem assim, que isso é uma grande parcela, né? 40%, 50%. Eles dizem assim, mas como assim? Não tem tanto assim. Não tem? Então vão para o meio do trânsito que vocês vão ver o que tem de louco de todo o gênero. E não é pouco. Então vejam como é difícil se estabelecer mecanismos em razão dessa relação de custo-benefício, né? Há sempre uma avaliação sobre isso. Ah, eu vou ficar com tantos bilhões, mas fico preso quanto? 2 anos. Ah, bom. Vai lá e pratica o ato.
Então, tem que ser fatores que busquem o seu desestímulo e uma ação efetiva de combate, permanente, continuada, sob pena de não ter qualquer resultado. Amanhã, esquece e volta tudo a mesma coisa. Assim, né, tendo em conta essas questões, há que se estabelecer aí um estímulo à circunstância local de fortalecimento do Estado de Direito. Por quê? Porque o poder pessoal não pode ser o fator de comando definitivo. É a lei que determina esse comando. E, por isso, o cumprimento da lei tem de ser rigoroso. Rigoroso. Eu costumo dizer isso em aula. Vocês acham, por acaso, que os europeus ou os americanos, né, têm maiores consciências? Meu presidente, Elvésio, que prazer tê-lo aqui, muito obrigado pelo honroso convite de participar desse fenomenal evento, que é o primeiro Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas. Né? É uma honra, uma satisfação, que me deixou muito satisfeito. Continuando. Então, evidentemente, meu Deus, puxa vida, que implicância essa do tempo, né? Bom, vamos tocar. Não, tá certo, estou falando demais, né? Bom, de qualquer maneira, tem que se estabelecer um combate permanente, né? O fortalecimento da sociedade civil, as ações reformistas, né? Isto é fator indispensável. A transparência do poder público, a participação popular. Isto tudo, evidentemente, que traz uma nova conformação para o combate à corrupção. E este combate tem de ter um efetivo controle da administração. Né? Por quê? Porque o que interessa é a satisfação do interesse público, não a satisfação pessoal ou de terceiro. Em conclusão, me perdoe, mas eu tenho que concluir, pelo menos. Né? Bom, como nós falamos, né, o Estado se manifesta por meio da administração, né, e a realização das suas políticas públicas, cujas políticas públicas, evidentemente, vão atender às finalidades públicas, né? E essas finalidades públicas têm a ver com o bem-estar da sociedade, tendo em conta uma ação administrativa e uma ação financeira, e que isso deve se dar com absoluta eficiência, e que a corrupção, evidentemente, viola todo o princípio de eficiência, porque solapa todos os serviços que devem ser prestados à sociedade. Assim, por quê? Porque ela reduz a aplicação de recursos públicos em políticas públicas. Né? Deve-se fazer, então, o fortalecimento do Estado de Direito, a transparência governamental, né? A obrigação da responsabilidade de serem prestados contas à sociedade, né? E prestados contas de participação de uma ação conjunta de todas as autoridades públicas, dos cidadãos, das empresas, das organizações não governamentais, enfim, de toda a sociedade. E dentro desse contexto, né, de combate à corrupção, há um organismo que tem, né, uma ação efetiva de contribuição para o combate à corrupção, que é o Tribunal de Contas. Né? Só que o Tribunal de Contas, evidentemente, dentro desse contexto de novo Estado, novo tipo de administração, em que há a busca da eficiência, da probidade e da transparência, com um novo tipo de ação pública, também aqui o Tribunal de Contas tem de se renovar, tem de haver uma renovação absoluta da administração, no sentido de ser produzida uma avaliação de controle de acordo com a nova realidade, qual seja, transformando-se em um dos condutores da superação das crises. E isso o Tribunal de Contas... doutor Gueca, tudo bem? Prazer em vê-lo. Então, dentro desse contexto de avaliação do controle, nós temos que, evidentemente, evoluir a ação do controle. Nós temos que deixar de, olha, não, mas isso aqui não podemos deixar, isso é um controle que sempre foi feito assim e que produz uma ação muito efetiva. Não, nós temos que mudar esse parâmetro, acabar com aquela síndrome de Gabriela que eu falei para vocês. Nós temos que mudar porque o mundo mudou.
E a ação governamental também tem de mudar. E mudando a ação governamental, tem que mudar o controle. E se efetivar de uma maneira que renova-se o fortalecimento de mecanismos que sejam produtores de resultados, que não ofereçam travamento à eficiência e à agilidade de ação. Não adianta poder chegar lá, mas não pode isso, mas parei um pouquinho, tem gente morrendo, se a gente não faz. Não, a lei manda que assim seja. Mas parei um pouquinho. Vamos redimensionar essa atuação de visualização, de atendimento do interesse público, buscar que o controle se efetue para o atendimento do interesse público, fazendo que haja uma adoção de eficiência efetiva da administração pública. E, dentro deste contexto, evidentemente, não poderá deixar, fazer com que sejam usadas formas que a prática ilícita se sobreponha, porque o controle na busca da eficiência, de boa aplicação dos recursos públicos, não significa ato permissivo, mas sim um poder de aplicação da lei, no sentido de que os recursos públicos sejam efetivamente utilizados no atendimento do interesse público e com combate à corrupção e o seu afastamento. Eu espero que, efetivamente, nós possamos alcançar este aprimoramento. Por quê? Porque é neste decênio que iniciou-se agora, no ano de 2000, que nós podemos produzir as grandes reformas. E essas reformas dependem de todos nós, de cada um de nós, fazendo a sua parte, no seu aspecto individual, no âmbito profissional e, sobretudo, no âmbito familiar, para formar uma cultura de probidade, de eficiência e, sobretudo, de coletividade, no sentido de que possamos transformar esse país realmente num grande país. Muito obrigado. Queria agradecer ao ilustre conferencista pela rica palestra, rica em lucidez, em conhecimento, em vivência. É um retrato atual e real da dinâmica dos fatos, apontando caminhos e soluções para que se traduzam em eficiência e resultados. Senhoras e senhores, em agradecimento pela participação no primeiro Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, o senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí recebe também entrega ao senhor conselheiro Luciano Nunes Santos, recebe também entrega ao excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, professor Hélio Saul Mileski, a lembrança em participação deste Congresso. Okay. Muito obrigado. Da gentileza. Agradecemos aos componentes da mesa. Daremos início à próxima conferência.